Hoje é um dia muito especial para mim, dia 8 de setembro. Estou em Alto Jequitibá, participando de uma mesa farta de café aqui, com requeijão, com queijo, com mel, com melado, com manga, leite. E aqui um moço que é um Ruizinho, não sei o que é chamado de Ruizinho ou não? Isso. E a Gabi. É grande, mas É muito neto de uma pessoa que tem uma história tão bonita, Dr. Rui Gripe. Bom dia, doutor. Bom dia. E a sua esposa, a Gilda, né? Gilda de Emery. Emerick. É, gripe. Gripe. Doutor Rui Gripe, que alegria. O senhor é um agrônomo, o homem mais conhecido dessa região do Caparaó, na área do senhor. E além... Agricultura. Agricultura. E além da sua dedicação, todo esse trabalho. A doutora Renata, que é médica, filha do Dr. Rui Gripe, que está aqui também participando desse momento tão bonito. Dr. Rui Gripe, o senhor é filho de... Eduardo e a Cidália Sata Gripe. O Eduardo Gripe, a Cidália Sata Gripe. Gripe. A dona Cidália, uma pessoa muito especial, teve quantos filhos? Quantos filhos? Quantos filhos? São 7. 7. Uma moça, Renê, gêmeas do Renato, os 2 mais velhos, e mais 5 para baixo. Renan, Paulo, Rui, Roberto e Ronald. Ronald, que é o Ronaldo, né? Que a gente sempre fala. Ronald Gripe, o senhor é agrônomo. Aonde o senhor estudou agronomia? Lá no quilômetro 47, na Universidade Rural, no Rio de Janeiro. E que ano que foi isso? Terminei em 56. 56. O senhor é um dos primeiros agrônomos aqui dessa região, não é ou não? Tinha outros, mas muitas vezes não era fixo. Vieram e pouco tempo foram embora, né? E eu aqui vim para trabalhar na fiscalização do Banco do Brasil. Fiquei 30 anos como funcionário do banco em Manhumirim, visitando as propriedades de uns 6 municípios da região. De Lajinha estava incluído, Chalé, Durandé, que ainda não era cidade Durandé, né? Pertencendo a Manhumirim. E eu era criança, o senhor esteve lá na nossa propriedade avaliando para fazer a erradicação do café, o cálculo. E a presença do senhor era um reboliço da cidade. Todo mundo sabia que o Dr. Rui Gripe estava lá, tinha que correr para apertar a mão e conversar um pouco, que o senhor tem uma história muito rica. A região de Caparaó, essa região, Alto Jequitibá, isso aqui tudo tem uma mão muito forte e uma direção na agricultura do Dr. Rui Gripe, não tem? Eu, por exemplo, modéstia à parte, ajudei muito na formação do café, porque o pessoal não sabia plantar café de banda ou em curva de nível. Então a gente levava as mangueiras da grossura do diâmetro desse dedo aqui ou para esse, para o pessoal usar e marcar curva de nível. Então ensinava e deixava a matéria, o material que precisava usar. E assim a gente foi fazendo aí esse trabalho de falar com o pessoal em deixar a água cair e enterrar onde cair. Evitar a erosão. Erosão. Essa técnica trouxe uma força muito grande para a agricultura, porque quando eu era criança lá, eles plantavam aquelas carreiras porque ajudava para derriçar o café e para trazer o café para baixo, né? Mas trazia toda a gordura da terra, né? A vitamina da terra. Justamente. Isso aí, além de segurar a água da chuva,
também segurava a terra que estava ali já Terra chamada sendo gorda, a terra de cima, a terra de com cima. muita matéria orgânica. O doutor Rui Gripe, essa experiência foi uma coisa que marcou muito essa região aqui, porque hoje é uma cafeicultura bem desenvolvida, né? Muito aqui. Cresceu muito e desenvolveu para plantar em lugar que antes falava que não podia plantar, em morro a pumos. Que antes, olha, não pode cultivar essa região. Mas com café, ela pode ser cultivada sem problema de erosão. Que o próprio café, plantado em curva de nível, segura a água na terra. E a gente tem visto aí região que já não estava dando mais nada quando começou a plantar café. Quando o café ficou velho, que precisava de trocar, aquela terra estava renovada. Então o café veio ajudar a melhorar a qualidade da terra. Muito bom. Doutor, falando desse trabalho do senhor, o senhor tem uma militância no Rotary Club. Eu tenho 50 anos que eu pertenço ao Rotary Club aqui de Mãe-Mirim. O Rotary, ele tem uma função muito grande social, né? Além de aglutinar forças em projetos, em apoio à comunidade, tem esse aspecto também de incentivar, divulgar outros projetos também, né? Trabalho. E isso é muito bom, né? É aquele caso que esse ano a gente foi lá em Passa Quatro. Sim. E levamos 400, mas distribuímos lá 300 de um trabalho sobre mata ciliar e pasto apícola. Pasto apícola que até agora, porque eu, como agrônomo, não tinha muita noção, fui para o livro e ver que é importante para a abelha. Então nós pusemos mata ciliar e pasto apícola na defesa das águas e das abelhas, que diz que as abelhas também estão querendo acabar, ou que o homem também está contribuindo para acabar com as abelhas. E assim a gente acha que isso poderá incentivar esse sistema, que inclusive levamos uma turma lá em Aimorés para ver o que eles tinham lá no Salgado, naquele que é um dos plantadores e recuperador da Mata Atlântica. Sim. E lá fomos ver se tinha alguma coisa sobre abelha, sobre árvores para plantar na margem dos córregos e dos rios, como mata ciliar, que servisse também para duas finalidades: para apicultura e para segurar ali a fertilidade da terra. Da região. A mata ciliar é a margem dos rios, né? Essa expressão é uma expressão muito bonita, que é dos cílios, né? Dos olhos, né? É a proteção dos olhos, e a nascente precisa de ser preservada. Eu usei uma expressão um dia que marcou muito um momento difícil que nós estávamos passando da minha mãe, né? Que eu tinha lido sobre uma escritora presbiteriana, missionária, Pierre Buch, e ela falando da China, a cultura da China. Então ela comentou sobre o respeito às pessoas idosas. E ela terminou o livro dizendo assim: porque a pessoa idosa é a nossa nascente, da onde nós vimos, né? Aquela que... Então, se a gente preocupa com a nascente das águas, a gente tem que preocupar também com as nossas nascentes, de onde que a gente veio, né? As nossas origens. Doutor, o tempo é curto, a matéria é muito, mas nós vamos falar mais um pouco mais rápido sobre aqueles projetos do senhor de Melado, de Angu, tem tanta coisa que o senhor já andou divulgando para uma vida saudável, né? Nós estamos aqui numa mesa farta, que aqui, comendo aqui o requeijão, queijo prato, tem as roscas, tem o leite gordo, tem manga,
tem o mel, né? Aí, O biscoito. o biscoitinho aqui, ó, muita coisa. E o senhor é uma pessoa que está sempre preocupada com a alimentação, né? Porque o agricultor, ele que vai produzir o alimento que vai dar a nossa vida, né? Fala um pouquinho sobre o pobre. Eu gosto muito da expressão angu, que é um fubazinho lá que o senhor falou uma expressão que me marcou. É o primeiro que vai ao fogo e o último que sai lá do fogão, né? Por exemplo, fizemos um trabalho que eu posso passar depois. É. É sobre sopa do osso. Fomos estudar o caso que o osso tem por dentro uns buraquinhos, canais, onde faz o tutano. E que o tutano é o que produz, ou através do tutano se gera o sangue. O sangue, então, quando a gente toma leite, no tutano passou para produzir o sangue que vira leite no úbito da vaca. Então, é muito importante esse tutano. Quando nós estivemos em Viçosa agora, na Semana do Fazendeiro, entrei na fila para distribuir o trabalho sobre mata ciliar e pasto apícola. Tinha duas senhoras na frente, que por causa de eu estar com o cabelo branco, passa, é feio, pode passar. Eu falei, não, vamos aqui mesmo. E aí tirei do bolso o meu trabalho, que ia distribuir no outro dia, mas estava com um no bolso. Da outra vez que eu vim aqui, nós levamos aqui sobre a sopa do osso. Foi eu que trouxe. Nós lá temos usado muito. Então, as duas mulheres com 50, 60 anos focalizaram o caso da sopa do osso, que hoje está fácil de comprar. Tutano, como é que chama? A canela do boi, já cortado em pedaços, limpo. Sim. O difícil era limpar aquilo, né? Mas já vem hoje no supermercado que a pessoa pode comprar os pedaços já no ponto de pôr lá ferver. E quanto mais ferver, mais sai os minerais para o líquido da fervura, né? Os minerais que estão no osso. E que coisa boa! Isso aí, depois, esse líquido coloca uma farinha e faz uma sopa. Qualquer maneira de usar, né? O importante é usar, né? É usar, e isso tem um valor muito grande alimentar. Um recurso para... Por exemplo, o Japão importa muita asa e pé de frango do Brasil para chegar lá e derreter aquilo e fazer alimentos, né? E assim em outros países. Hoje eu não sei se está indo para a China, porque a China começou agora há pouco tempo a importar do Brasil muita coisa. Certo. E agora o osso dos animais aí, vamos ser explorados. Na nossa região lá, a gente fazia aquele sopão que tinha pouca carne no osso, mas e a gente só não sabia dessa riqueza, que o osso limpo, só o osso já produz algo de uma sopa nutritiva. A gente não sabia disso. E hoje, agora, se eu falando isso, a gente vai prestar mais atenção e dar um valor maior, os ossos, né? Os ossos do ofício, que eles usam falar a expressão do animal. Porque o animal, eles dizem que só perde da vaca só o berro, né? É uma expressão que eles falavam, que aproveita tudo, né? E agora, eu estou falando isso, é uma coisa muito interessante. Passa a ser alimento saudável, né? Nesse sentido. Doutor, e o angu? Que é do fubá, o angu. Olha, nós fizemos aqui Do milho. trabalho, o angu, a volta de um bom alimento, onde se focaliza que o milho, do milho, pouco a pouco, ele vai dar o tocinho, vai dar tudo. Então, no milho, o milho tem tudo que a planta, que o animal precisa. E o milho
fazendo o angu feito de integral. Por quê? Muitas vezes a gente vai comer aí essa farinha, ou esse fubá, fubanina, já tirou a casquinha, que tem fibra, mas tirou também o olho do milho, que tem óleos. E aí já estamos comendo um produto que não é integral. Mas se o milho for moído no moinho, eles falam até moinho De água, de mas pedra. não precisa ser água, pode ser tocado a motor mesmo, elétrico, qualquer um, mas que esse milho moído ali vai estar integral com a fibra e com os óleos que o milho contém, com os outros elementos. O senhor diz aquela pelezinha do grão do milho e o olhozinho do milho, aquela parte mais... Né, que a pessoa, quando vai fazer o canjicão, ele tira um pouquinho, né? Tira, aí... Mas no canjicão eles tiram, mas não tiram. Tira a casca, mas ainda fica com o olho. O olhozinho, né? No modo geral. É o modo geral. Aí, a gente está aprendendo mais. O melado da rapadura lá agora, fala um pouquinho. A gente fala sempre que o melado é uma rapadura derretida. E como é que chama? O açúcar mascavo é uma rapadura esfarelada. Esfarelado. Todos três têm o mesmo efeito. Só que o açúcar mascavo tem menos água do que a rapadura. Sim. O açúcar mascavo. Por quê? Na hora de ferver lá e fazer, dar o ponto, tem que tirar mais água. Mas todos três, melado, açúcar mascavo E rapadura. e a rapadura é a mesma coisa. Só que a rapadura é mais fácil de carregar, de guardar. O melado, se não for dado o ponto exato, que é mais ou menos ter 16 a 16,5% de chamados sólidos totais, Sim. ele azeda se tiver menos, se ele tiver mais ralo. E ele cristaliza se tiver mais. Então tem o ponto certo. E o agricultor não tem a maioria, esse conhecimento e essa capacidade de dar aquele ponto exato. Então, se precisar, coa para ficar mais clarinho, mas o melado fica como se fosse aquele que a pessoa faz diretamente da cana. Certo. Muito boa a orientação, porque normalmente fala assim, aonde que a gente vai conseguir o melado, né? Mas aí o senhor falando assim, o melado a gente derrete a rapadura e fica o melado ali, né? E é um alimento muito saudável, né, doutor? O senhor fala que aquilo sempre combatia a anemia, né? Que era um grande problema Tem muito ferro. Muito ferro para a criança, o período de crescimento, né? E de primeiro, nós debatemos lá em Franca, que eu, quando estava vereador, eu apresentei esse projeto lá e a gente discutiu um pouco, era o aspecto da glicose dos dentes que dava cárie, né? Mas hoje, com o recurso que nós temos do flúor, né? E a água com flúor e o pessoal com higiene bucal, né? Que a escovação de dente, a criança desde pequeno, mas naquela época que comia rapadura que dava o estrago na boca por causa dos dentes, o pessoal não tinha essa educação de higiene, né? Para fazer a limpeza dos dentes depois da refeição, né? Hoje não, é muito mais fácil e pode usar o melado que não tem problema nenhum, né, doutor? A coisa que o senhor fala, e aqui eu estou vendo na mesa do senhor, é o mel. O mel é completo, né? Mas eu tenho que falar o seguinte, que o melado, ele é o mel dos pobres. Custa mais ou menos 10% do que custa o mel.
e praticamente tem as mesmas características do mel, pouca diferença. É melhor do que o melado, mas não é tanto assim que vale a pena dar o preço do mel em relação ao melado, sabe? Então o melado, a gente fala, é o mel dos pobres. Pode usar à vontade, né? E para criança, que isso é muito saudável, o crescimento, né? De criança. Doutor, nós estamos conversando aqui e a gente sempre emociona de ver esse conhecimento do senhor que é repartido. Não adianta ter um conhecimento que não é dividido com as pessoas. E o senhor, com essa experiência tão vasta e sempre fazendo palestra aqui nessa região todinha com agricultores e igrejas, né? Que o senhor é um presbiteriano de cepa, né? Da igreja de Alto Jequitibá, sempre participando. E eu tenho 40 anos que a gente escreve no jornal de Manhuaçu chamado Tribuna do Leste. Sim. E ainda estamos... segunda-feira, uma vez por semana. Sim. Segunda-feira, agora passada, saiu sobre o ovo o primeiro. Agora, nessa segunda, vai sair o segundo. Do livro sobre o ovo, falando que os cientistas erraram em condenar o ovo por causa do colesterol. Que o colesterol é um alimento útil, necessário para todo animal. Então, quando veio proibir o ovo por causa do colesterol, deu uma contribuição negativa para a alimentação mundial. Eu vou passar para o senhor o xerox do livro e segunda-feira já vai sair o segundo, nós já temos 8 artigos tirados do livro. Não é meu, mas eu cito o autor, a página, o título, o subtítulo, porque eu sei que eu não tenho capacidade de fazer tudo isso. É obra de cientista que eu estou ajudando a reproduzir, a difundir. Isso é muito importante. É porque o senhor, como engenheiro agrônomo e facilidade, o senhor de conhecer esse material, o senhor fica responsável de lançar luz na cabeça das pessoas, trazendo esses artigos e trazendo coisas boas, né? Coisa boa tem que ser repartido, né? Agora, por exemplo, nós estamos falando da catuaba. Catuaba. Que é uma palmeira e que temos aqui pertinho, que também é o chamado coco babão, que baba, quando é chamado chiclete do baiano, por causa de chupar. Ele é amarelinho, dá uns cachos igual cacho de banana. Sim. Né? Então, diz que ele é difundido no Brasil quase todo, desde o norte até o sul. Mas ele é mais de clima mais frio do que o dendê. O dendê, todo mundo sabe que é uma oleaginosa, que o óleo serve para o biodiesel e para comer, e ainda deixa muita coisa na massa que quando tira na tosta, que serve para alimentação animal. Mas esse palmito, ou coqueiro, chamado catuaba, tem essa vantagem semelhante ao dendê. Mas até há pouco tempo, segundo o livro que saiu agora, escrito por 7 engenheiros e pesquisadores de diversas universidades do Brasil, lá do Rio de Janeiro, de Viçosa principalmente, de São Paulo, eles focalizam que até agora não era muito cultivado essa catuaba por causa que ela não nascia bem. Só agora, recente, é que descobriram ou pesquisaram e conseguiram
a maneira técnica de despertar o coco para ele nascer. Então agora já tem um projeto de plantar, e nós achamos o seguinte, que aqui na região, em Realeza, é um local ideal para, porque O plantio no cruzamento ali dessa estrada que vai para Belo Horizonte, para Vitória, para Bahia ou para o Rio de Janeiro ou para Bahia, é um cruzamento que poderia ser posto uma grande indústria para a extração do óleo, e a torta serviria para engordar e dar leite e para a criação, e o coco, que é duro, serve para fazer carvão. Então tá igual o boi, que não perde nada, nem berro. Ô, doutor, eu sou de Lagia ali, o senhor sabe, Sattler, e tinha um coqueiro no passo do meu avô, e produzia esse coquinho, a gente chamava, um coquinho catarro. É esse aí que a gente diz. É esse aí que a gente diz. Agora você está falando que é babão. Porque a gente comia, ficava mastigando aquilo, você aproveitava aquele caldinho amarelo, né? Amarelinho, né? E era gostoso. A gente sentava debaixo do coqueiro lá e passava a mão naqueles coquinhos que estavam caindo, cutucava lá o cacho lá em cima, caía o coco, e a gente ficava mascando aquilo e depois jogava. E o coco seco, depois o que sobrava, aquele ficava lá, tinha umas pedrinhas que a gente, de pedra mesmo, que você quebrava a parte dura, e dentro tinha uma castanha muito gostosa. Esse aí é babão. É babão esse. Ei, doutor, e aquele coco era saboroso, a castanha daquele coquinho, muito saborosa, a castanha que já estava dentro da parte rígida daquele coco, né? E aqui nessa região tem muito daquele coqueiro, né? Diz que ele é nativo e dá às vezes as quantidades aqui de muitos pés junto, quase junto, aqui, mais adiante e tal. Mas não era ainda cultivado porque não tinha tecnologia para fazer a muda. E só agora recente que descobriram o processo de fazer despertar. É isso, para nascer, germinar a semente. Na minha cidade, Franca, que eu moro hoje, nós temos em algumas avenidas coqueiros. E em algumas casas, residências, a gente tem desse coqueiro. E quando ele está maduro, há um enxame de abelhas lá, e é uma coisa bonita. E é um cacho muito bonito, né? Porque ele é vermelhinho, né, amarelado, mas é muito bonito, né, o cacho do coqueiro. E a gente via, e tem muitos coqueiros desses em Franca, no período urbano. Diz, né? Que em São Paulo quase que acabou, que também tinha muito, por causa de fazer agricultura e precisou de tirar. Mas que nos outros estados, quase todo, ainda tem muito coco babão. Coco babão. E é como é que é o nome dele? Catuaba. Catuaba. Aqui eu estou aqui hoje, dia 8 de setembro, conversando com uma pessoa muito especial, o Dr. Rui Gripe, que é um agrônomo muito conhecido na região e que tem uma história de vida ligada à agricultura. Toda a vida, né? Desde jovem, né? Bem jovem, né, doutor? O senhor está com quantos anos hoje? 86. 86 anos. E de uma vida intensa, trabalhando, a gente sabe do trabalho do Dr. Rui Gripe, fazendo palestra, divulgando o que há de melhor para as pessoas. Porque quem conhece sabe que a saúde nossa está no alimento. O homem é o que ele alimenta. É o que ele come. O que ele come, né? E ele comendo um alimento saudável, ele vai normalmente ter uma vida saudável, né? E o senhor, com essa idade do senhor,
com todo esse vigor, entusiasmo, né, de fazer palestra, divulgando, viajando, e isso é muito importante, né? A vida, o que fala para mim, doutor? Agora você está falando, nós estamos falando sobre o alimento, a bênção de ter uma vida saudável, não tem preço, né? Ah, pois é. É esse o caso. O Criador deu para a gente a bênção da vida, e preservando essa vida é cuidando do que o Deus deu para a gente, né? E na Bíblia cita muitas árvores. A gente tem aí o caso que o reverendo Elias Medeiros me ajudou muito a fazer o trabalho, e escrevemos 6 ou 8 artigos sobre as árvores da Bíblia. Árvores da Bíblia. Coisa boa. Qual que é a árvore? A palmeira. Palmeira é Palmeira tem muitas na Bíblia. é o cedro do Líbano. Tem muitas árvores, né? Interessante. Inclusive a gente está com um site. Sim. www.ruigripe.com.br, onde tem quase tudo isso que a gente está falando aqui. Esse trabalho que eu faço vai ser divulgado no Memórias e Vidas. É um canal do YouTube. E isso o senhor falando, nós vamos desse nosso canal divulgando também o trabalho do senhor, para que faça a visitação lá nesse canal. Parabéns! Outro alimento muito saudável que a minha mãe gostava muito é o tal de manga, né? Manga. E ali tem uma fonte de vitaminas e tudo, né? E é uma alegria estar aqui numa mesa farta com o Dr. Rui Gripe registrando história. Nós já falamos bastante sobre alimento, mas eu quero encerrar esse vídeo, porque ele vai cair aqui qualquer hora, agradecendo o doutor. Eu que sou dessa região, e aqui fica como se fosse uma homenagem a esse trabalho incansável. O senhor, Dr. Rui Gripe, nessa região, o senhor é uma pessoa querida, respeitada e uma pessoa ouvida. Que o que o senhor fala passa a ser como se fosse uma orientação sábia, né, para esse pessoal. Então, a nossa gratidão dessa região, que eu também sou dessa região, para o senhor e a homenagem. O senhor sabe, muitas vezes faz as palestras, sai correndo de lá, viajando, mas o senhor não sabe a repercussão, o carinho que o senhor desfruta desses mineiros desta região de capixabas, né? Ao torno desse Caparaó, que o senhor viu esse pico ser desvendado, não, Gilda? Eu sei que dessa região aqui, quanto que para conseguir chegar lá em cima no Pico da Bandeira, né? Que era difícil para aquela estrada. Eu estava estudando aqui em criança e eles estavam batalhando para fazer do Parque Nacional, né, do Caparaó, esse monumento que poucas pessoas conhecem do Brasil. Muitas vezes vai viajar para tão longe e não sabe que aqui pertinho tem uma riqueza tão grande, né? E agora natural, a região, né? aí está sendo Tão afamada. grande e natural. Natural. A região está sendo afamada em produzir um café de qualidade boa. Lá pertinho do hotel, lá do Caparaó, eles têm o rapaz que já tirou 3 vezes o primeiro lugar em qualidade de bebida do café. Um tal de Creighton. Ele é até Gomes. Ele é Gomes. Assina Gomes, mas o pai dele é Gomes. E porque você é Gomes. Eu sou Gomes, ali do Espírito Santo, Ibatiba, Iuna, que tem também um café muito bom aquela região. A região toda. É. Ao volta do Pico da Bandeira, se sabe que o café tem uma diferença muito grande de 800 metros para cima. Ele tem virtudes que não tem no que está mais embaixo. Certo. Em sabor, mas em qualidade também nutritiva. Então, quanto mais é classificado o café em bebida melhor,
mas ele é também nutritivo. Renata, doutora, o seu pai está falando uma das coisas que eu moro numa cidade que é Franca, do Calçado. E a altitude ali perto que produz café, 1.040 metros, acima. É a segunda cidade mais alta do estado de São Paulo. Fica ali pertinho, Pedregulho, a terra do Quercia, onde produz um grande café. E Taquari, tem Ibiraci, que é uma região alta. E ele está falando aqui da altitude para produção. Acima de 800 metros, né? Produzem um café. Doutor, que coisa boa conversar. E a gente sabendo que o conhecimento iguala, né? A gente estando lá e estão divulgando isso, a gente vem aqui, o doutor fala a mesma linguagem dessa café. Dia 8 de setembro, estou aqui na casa do doutor Rui Gripe e da Gilda. Isso. É um casal que tem uma história tão rica nessa região. O doutor Rui Gripe é meu primo. Ele é filho de Dona Cidália, né? Ele já me disse aqui. E a Gilda? Quem que é a Gilda? Eu sou de Guaçuí, Espírito Santo. Sou capixaba, né? Capixaba. Isso. E tenho 77 anos, parei 78, dia 16 de setembro, semana que vem. Que coisa boa. Como que é o seu nome todo? Gilda Emery Gripe. Emery. Emerick. Não, Emery. R-Y. R-Y. É. É de família inglesa. Inglesa? Olha que coisa boa você falando. Como que chamava o seu pai? Silvestre Emery. E a sua mãe? Maria José Lucas Emery. Emery. A sua mãe é daquela região ali de Capixaba? É de Celina, que pertence a Alegre. Alegre. Pertencia. Eu conheço aquela região ali bastante, viu? Porque eu sou de Iuna. É cidade, né? É Celina, né? Como que você conheceu o Dr. Rui Gripe? Eu conheci em Ibatiba. Eu estava dando aula lá, a escola chama Córrego do Perdido. E ele me achou. Que perdido, que coisa mais linda você falando da fazenda de Davi Gomes. Mas não, é lá de perto. Ela é perto? É. O dono lá era... Antônio Gomes? Não. Não é? Era... Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Pedro Barba? Também não. Eu não lembro o nome dele. Você Antônio lembra? Amorim? Porque o seu Davi tinha muitas propriedades. Não, mas... Vicente Pereira? Também não. Gomes Pereira? Eu esqueci o nome do homem. Ali tinha Abrão Florindo. Também não. Não era? Não. Aquela região é o berço da minha mãe. A minha mãe nasceu na fazenda Boa Esperança, no Córrego dos Perdidos. Porque tem a cabeceira do Córrego dos Perdidos, que eles contam a história que tinha uma pessoa lá que ali era mata pura e tinha um córrego e eles se encontraram no córrego que ficou, era o Córrego dos Perdidos. Porque eles ali o encontro desse pessoal ficou conhecido como Córrego dos Perdidos. Sim. Ali viveu João Gomes Coelho, que é o avô da minha mãe. E a minha mãe nasceu na fazenda do Córrego dos Perdidos, e depois veio para outra fazenda, Boa Esperança, que é no município de Iuna, que o Juca Silvestre, José Gomes. E vai ter um encontro agora dia 18 dos Gomes, ali no Córrego dos Perdidos. Ibatiba. Ibatiba é Rosário, antigo Rosário. E a gente conhece aquela história ali boa, porque a minha mãe viveu casada com meu pai em Lajinha, que ela saiu de Iuna e foi para Lajinha. E depois que ela ficou viúva, ela retornou para Ibatiba e viveu em Ibatiba, mas foi sepultada em Iuna, que era a terra natural. Então a senhora conheceu ali, vamos voltar a esse assunto, que a senhora conheceu o Dr. Rui Gripe. A senhora trabalhava em Ibatiba como... Eu dava aula na escola Córrego do Perdido. Sim. E aí, conheceu o agrônomo lá? Como é que foi que a senhora... Estava eu e uma outra colega de Guaçuí também. O nome dela, você lembra? Joana Dark. Joana Dark, é bom a gente registrar esse momento. Porque as professoras saíam, ficavam morando na fazenda, né? Nas escolas ali, lecionava, ficava mês inteiro na
A gente ficava, por exemplo, para poder ser nomeada, a gente tinha que trabalhar numa escola assim... Rural. Rural, e que dava esse direito da gente... Depois fazer uma escolha para uma outra, vir para mais próximo da cidade, né? A escola rural era o primeiro desafio, né? Das professoras recém-formadas, né? E a senhora falou mais o quê? A senhora conheceu o Dr. Rui Gripe lá e junto com... Como é que chama aquele? Dalteringer. Dalteringer. Dalteringer que é do fertilizante Eringer, né? Isso. Tá cheio da grana, né? Ele plantou o Dr. Rui Gripe orientando, né? Recomendando o fertilizante Eringer, né? E que coisa. E os dois, a senhora escolheu o Dr. Rui Gripe? Ele que me escolheu. Ele que escolheu? E que coisa boa. Você, essa professora, a senhora tinha formação assim, viveu na roça ou não? Não, eu não gostava de roça. Não gosto de roça não. Lá eu dava aula e vinha para Ibatiba, que era, naquele tempo era... Rosário. Não, era Ibatiba. Ibatiba mesmo. Já era. Já era Ibatiba. Mas que coisa boa. Ali em Ibatiba tem umas histórias interessantes, umas famílias grandes ali, o Silveira, né? E tem meus parentes, que é o Gomes, né? Do Davi Gomes, que é o irmão mais novo do meu pai, do meu avô. Sou Davi. Sou Davi. E o segundo, que era o Braulino. Foi bom se eu falar em Braulino. O dono de lá onde eu trabalhava, Braulino. Braulino. E a senhora sabe quem é Braulino? Que era irmão do tio Davi? Ele é o avô do Paulo Artung, governador do estado. Por isso é primo da minha mãe. Paulo Artung é de Iguaçuí também. É de Iguaçuí, porque a família Artung, da esposa dele, né? A mãe dele é Artung. E o pai dele é Paulo Gomes Pereira, que é primo da minha mãe, né? Do filho de Braulino, né? Parente da gente. Aí, ó, que coisa boa a gente conversar e aprender. Aí casou? Nós casamos em 1963. E veio morar em março. Veio morar em Alto Jequitibá. A senhora então conheceu aqui o reverendo Cícero, a dona Cecília. Gente muito boa. Chegou a trabalhar no colégio aqui, não? Não. Mas trabalhou como professora, né? Só antes de casar. Antes de casar? Depois não trabalhei mais. Depois ficou por quando o doutor Rui Gripe? Acho que 3 anos só. A senhora não foi de ficar frequentando fazenda, roça, junto com o doutor Rui Gripe, não, né? Mas era... Não, ele tinha o capanguinha para viajar. Quem é que era o capanga dele? Como é que chamava o seu capanga? Tinha muitos ajudantes. Não, aquele primeiro que eu conheci. Carlinhos. Hã? Carlinhos que era um que viajava. Não era esse não. Era um outro, antes do Carlinhos. Só que eu esqueci o nome dele. Eu só sei que o Rui queria que eu ensinasse a ele, que acho que ele não sabia ler direito. Mas ele não queria aprender. O capanga, você fica falando assim, me vem na memória o doutor Rui Gripe chegando com aquele jipe, capota de aço. Isso. Que tinha. E era um... Aí falava que aquele jipe rolava na ribanceira e não amassava, né? Porque não tinha estrada naquela época, né, doutor? O senhor passava aqui nesses... Passava direto. Cada lugar que o senhor ia... Eu tinha que subir essas montanhas aí... No meio de pasto de café. Com café. Ele ia mesmo. Aí o jipe capota de aço. Eu lembro direitinho o doutor Rui Gripe chegando lá em casa, tinha que abrir porteira, né, doutor? Aquele jipe dirigido com embreagem, que assim, fica cambiando, né? Primeira, segunda, você tinha que abrir porteira, tinha que ter capanga. Que era o ajudante de abrir porteira, não é? Abrir porteira. Toda a estrada era marcada por porteiras, né? E tinha, além das porteiras, tinha o tal de mata-burro, que já foi uma invenção mais nova, né?
para o gado não passar, porque a divisa de propriedades eram com... tinha as porteiras e tinha o mata-burro, que era para passar o carro já mais moderno. Para não precisar de descer para abrir a porteira, passava em cima do mata-burro. E o animal, que é a carroça, que tinha a charrete, ela não passava no mata-burro, tinha que ter a porteira do lado. Justamente. Exato. É o tempo que vai ficando, né, doutor? A gente olhava assim, tinha a porteira e tinha o mata-burro. O mata-burro era a passagem do veículo, né? Que coisa impressionante, né? Então o doutor tinha os ajudantes que iam junto com o abridor de porteiras para chegar. E teve um que chama Liebe. Tinha um Liebe muito bom também. Esse já era de mais idade. Não era capanguinha, não. Era capangão. Que agora eu fico pensando dessas pessoas que foram acompanhar o Dr. Rui Gripe, que emoção que ele não tinha quando chegava nessas propriedades, eram muito bem recebidos, né, doutor? Dava um almoço muito gostoso para eles. Muita carne de porco, ou frango. Carne de porco é uma carne saudável, né? Sempre foi um... O senhor alimentou muito carne de porco, né? E até hoje ainda ou não? Come carne de porco. Ô Gilda, do seu casamento, você tem os 3 filhos, né? 3 filhos. O nome deles? Valéria, Renata e Rogéria. Todas mulheres, as mulheres, né? A Renata é médica. E a outra? A Valéria é odontóloga. Sim. E a Rogéria também é. Só que ela não trabalhou porque ela tem aquela doença que chama LER. Sim. Aí ela não pôde exercer, manusear, né? Então ela é artesã. Artesã. Que coisa boa, viu? E sempre morou aqui em Alto Jequitibá e nessa casa bonita aqui em cima, né? Aqui na praça. Não, nós moramos ali na rua do professor Jabes também, onde o professor Jabes morava. Sim. Nós moramos ali também. Em frente à casa do reverendo Cícero Siqueira ali. Era a casa da Renê. Dona Renê, irmã do senhor. O doutor Rui Gripe, a Gilda falou aqui da professora Renê. Os irmãos do senhor, o senhor falou, a professora Renê. E eu queria que o senhor falasse, era do reverendo Apolinário Sattler, que era seu tio. Irmão da minha mãe. Irmão da mãe. Apolinário Sattler foi lá de Governador Valadares, um dos pioneiros lá. Mas também foi do Espírito Santo para lá. Resplendor. Pastor também na igreja presbiteriana de Manhumirim. Durante os tempos. Que coisa boa. E a dona Cidália, que era a irmã, o reverendo Apolinário deixou ali na Figueira do Rio Doce, que é governador Valadares, um trabalho muito grande, né? Uma extensão, porque margeando o Rio Doce, aquela cidade ali foram visitadas pelo reverendo Apolinário Sattler. O que o senhor me fala do reverendo Apolinário? O senhor lembra dele bastante, né? Que é o seu tio, né? Ele tinha uma risada, que eu uma vez gravei a risada dele. Mas ele era um pastor dos muitos dedicado ao serviço. Um evangelista de mão cheia, né? Que levou o evangelho. Ele foi um dos primeiros pastores de Valadares, como é que é? Ali teve o reverendo Boanerges Leitão também. Muito certo, não. Que eu acho que o reverendo Boanerges, ele foi vereador também, governador Valadares, eu não tenho certeza. Eu fui pastor em Caratinga, reverendo Uriel de Almeida Leitão, que tem uma história tão rica ali naquela cidade. Da Miriam. Miriam Leitão. E daquela região. E os 3 irmãos, que eram o Natanael, mais novo, o Uriel e o Boanerges, que era o mais velho, né? Dos leitões, né? E eles falavam sempre que os leitões morriam leitões, né? Nasciam leitões e não desenvolviam. A Miriam Leitão. A Miriam Leitão. E eram pessoas que fizeram
esses pastores fizeram um trabalho muito grande nessa região. Então, quero deixar gravado, é que quando o reverendo Uriel morreu, sim, eles queriam que o colégio, que ele era o diretor, passasse para ser dirigido pela igreja presbiteriana. sim. E houve gente contra. Eu digo, foi graças a Deus é que não passou, porque se fosse passar para a igreja presbiteriana, para dirigir, havia briga lá entre o pessoal e não ia para frente. E hoje está uma obra florescente. As diversas escolas que foram filhas, se virou a universidade dos filhos do reverendo Leitão. Leitão. Agora eu quero focalizar aqui o Ronaldo Sattler. Eu fui pastor que substituiu o reverendo Uriel de Almeida Leitão depois de 33 anos. E fiquei 2 anos lá em Caratinga. E foi na nossa administração como pastor, eu contei com um apoio muito grande do reverendo Wilson de Souza Lopes, porque ele era, além da experiência maior e do presbitério de leste de Minas, e eu recém-formado, e assumindo aquela responsabilidade, eu discutia muito com o reverendo Wilson e com o reverendo Uriel sobre a formação do colégio, da universidade, porque tinha a faculdade de ciências contábeis na época, e tinha que fazer a construção do templo da igreja de Caratinga, que não tinha tempo quando eu cheguei lá, e nós fomos fazer a construção do templo na propriedade que era o coração do reverendo Uriel, que era um campinho em frente à escola de ciências contábeis, e a igreja antiga era ao lado do colégio de Caratinga, que era no morro, e não tinha muito recurso, tinha até uma planta já aprovada quando chegamos. E nós tinha uma outra planta que era no campinho, onde está hoje o templo de Caratinga, e já tinha um projeto aprovado, e nós batemos o pé que ali seria o lugar ideal para a construção, e eu, com o apoio de alguns presbíteros, eles achavam que a gente não iria conseguir implantar o templo no coração da propriedade do reverendo Uriel, que ele tinha um propósito de fazer a faculdade. Aí nós conversamos, o reverendo Uriel, um homem generoso, ele falou assim: reverendo, o senhor tenha toda a liberdade, onde que quiser construir, lá no templo antigo, aqui, o senhor vai orar e vai entender o que é o melhor para a igreja. E nós buscamos construir em frente o campinho, e ali ficou como se fosse uma coisa que eu nunca esqueço. Um presbítero que pregou na inauguração, Jairo Boy Vasconcelos, e ele falou assim: esse templo foi construído no lugar em que a gente, para jogar bola, tinha que jogar descalço, tirava a chuteira, tudo, para jogar descalço, porque aqui já era um campo santo, aonde nós construímos o templo. E eu lembro uma ocasião que fui junto aqui do Daniel Sattler, sim, lá em Caratinga, onde houve uma reunião com o plano do reverendo Uriel de formar uma universidade presbiteriana, sim, sendo aqui, e a gente dava sugestão, em Alto Itibá, ser especializado em educação física, porque tinha muita área. sim, Noutra para advocacia, noutra para medicina. Então tinha lá 4 primos diretores de escola. Eida Cabral, diretor lá da faculdade em Governador Valadares. E Caratinga tinha um Caldeiras, que era Sattler. Meu primo... Como é que é o primeiro nome dele? Aí que a gente vai conversando, vai vindo da cabeça da gente. Era um professor muito querido. Ele era Caldeiras Sattler. Mas Que ajudou muito o reverendo Uriel de Almeida naquela época. Eu esqueci, nós vamos lembrar o nome. Nós vamos lembrar o Ele nome. já faleceu também. Faleceu.
Eu não E sei, tinha o não sei. Reinaldo, que era um outro pastor. Como que chamava o nome? Então, doutor, como que é bom sonhar, né? Como que é? O reverendo Uriel foi um sonhador. Um moço que veio pobre com os irmãos, chegou em Caratinga, hospedou o Supremo Concílio na igreja de Caratinga, fez um trabalho grande, o apoiado numa família que a gente nunca pode esquecer, a família Vasconcelos do Sul, aquela família grande, né? E aqui foi um momento muito precioso. Nós estamos falando de família e fomos falando do reverendo Apolinário, falamos do reverendo Uriel de Almeida Leitão e chegamos hoje aqui, hoje um grande complexo educacional de Caratinga, Faculdade de Caratinga. E tem filial lá no Espírito Santo, em Una, tem em muitas cidades por aí. é um trabalho que teve... Expandiu. Que coisa boa, coisa boa. A gente precisava... Um colega do reverendo Wilson, chamado Nicanor Xavier da Cunha, da turma do reverendo Wilson, do reverendo Uriel. Ele formou em Franca também uma escola que é o Samaritano, uma creche na época, quando ele foi pastor. E ele usava uma expressão dizendo assim: se você sonha e realiza o seu sonho é pequeno. Você deve sonhar e outros vão realizar o seu sonho. É o caso do reverendo Uriel de Almeida Leitão. Ele sonhou com isto, agora os filhos é que estão realizando os sonhos de uma vida, né, idealista, como a vida do reverendo Uriel. Uma outra expressão que o reverendo Nicanor usava, de um poeta americano, ou inglês, eu não sei qual, ele dizia assim: faça os seus sonhos, projetos e amarre as estrelas. Leva lá em cima e amarra lá em cima, que isso vai realizar com o tempo. É um pensamento muito bonito. Esse reverendo Nicanor Xavier, quando eu era pastor em Caratinga, agora vou trazer mais um pouco de história aqui. Ele veio aqui em Alto Jiquitibá comigo. E ele pregou na igreja presbiteriana. E depois da pregação nós fomos almoçar com o reverendo Wilson, e dali começou uma conversa para que ele fosse convidado para ir para Ribeirão Preto, o reverendo Wilson, e depois ele foi para Ribeirão Preto. Eu visitei ele lá. E eu fui o responsável em receber o reverendo Wilson lá no presbitério de Ribeirão Preto, e eu fui o instrumento também que trouxe o reverendo Nicanor aqui para convidá-lo para levar o reverendo Wilson. Depois o reverendo Wilson ganhou toda aquela dimensão maior, que foi presidente de sino da região lá e foi presidente do Supremo Concílio, fez um trabalho magnífico na cidade de Ribeirão Preto. E através desse trabalho, porque antes do reverendo Wilson ir para Ribeirão Preto, nós queríamos levá-lo para Caratinga, porque o templo estava construído. E eu trouxe o conselho da igreja de Caratinga aqui para visitar o reverendo Wilson e convidá-lo para ir para Caratinga, porque havia um trabalho que prometia muito para aquela região, que era a faculdade. O reverendo Wilson orou, e o pessoal falou assim: não, Ronaldo, eu quero ficar mais distante, para que eu não fique muito misturando Alto Jiquitibá com Caratinga. Aí ele foi para Ribeirão Preto. E eu fiquei como uma pessoa que ajudou nesse aspecto dessa mudança. E uma pessoa falou assim: o senhor não fica falando isso não, que eles vão dar um cor no senhor aqui em Alto Jiquitibá, tirar o reverendo Wilson daqui. Mas ele foi meu professor, meu pastor, e a gente tinha toda aquela admiração por ele. Que coisa boa. Obrigado de vocês, gente. Aqui, chegando gente aqui. Quem está chegando aqui? Oi, bom dia. Neta? Essa aqui é a namorada, namorada do meu neto, do meu sobrinho. Do seu sobrinho. E você? Sim. Eu sou filha do... O seu nome? Valéria. Valéria. Você que é do artesanato? Não, Não, é a Renata. A Renata, né? Você é o dentista? Sim. Odontólogo. Que coisa boa.
Ó, eu estou registrando história aqui para jogar isso, ficar guardando coisa bonita e divulgando. Falou? E eu já estou indo embora, Gê. Depois de um Você já tomou café? Já tomei café, estou querendo agora almoçar. Continua aqui pra Dona almoçar, né? Gilda, ó, foi muito bom. E eu vou terminar aqui registrando esse momento. A gratidão, doutor Rui. A gente não consegue captar toda essa grandeza da sua história, mas nós estamos aqui registrando, chamando aqui retalhos de história. O senhor falando um pouco do muito que o senhor fez. E eu fico contente em poder registrar isso. E quem vai ver fala assim, doutor Rui Grip tinha que falar sobre isso. Doutor Rui Grip tinha que falar, eu sei que você está me ouvindo aqui, mas eu não tenho condição da gente conversar tudo, né? Mas o que nós conversamos, doutor, foi muito bom e vai servir de... Eu também fico muito contente desse encontro. Esse momento muito gostoso. Muito obrigado pela atenção. Eu quero apertar a mão desse casal e eu quero dizer da minha alegria. Fazer uma oração aí. Nós vamos orar. E eu vou terminar... Valéria, Aqui, ó, uma oração. A Valéria está aqui. Nosso Deus e bom Pai, nós estamos agradecidos por esse momento tão precioso, o encontro que marca, Senhor, um pouco da grandeza de uma alma, Dr. Rui Grip, da sua família, sua companheira dedicada, Gilda, as filhas, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor tem bênção para aquele que anda nos teus caminhos, que teme o teu nome, aquele que faz o bem, divulga o bem. Nós te louvamos por esta vida, Senhor. Continua preservando, cuidando e sustentando para a glória e louvor do teu nome. Fica, Senhor, aqui a minha gratidão por esse momento tão precioso. A minha gratidão por um primo tão especial e uma família tão rica da tua graça e da tua bênção, que vive no temor do teu nome. Nós oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Foi muito bom. Gente, eu fico emocionado e eu quero deixar aqui a minha gratidão. Muito obrigado, doutor, pela atenção. Nós vamos lá e vou conversar com mais outras pessoas. Eu vou ver se eu acho o assunto do ovo você levar. Certo. Do autor, que é um médico do Espírito Santo, que às vezes você conhece a família dele. Qual que é a família, o nome dele? Certo. Muito obrigado. Valéria, você trabalha aqui mesmo? E Alto de Bar. Em Alto de Bar. Você é formada aonde? Em Governador Valadares. Valadares. Você conhece o Nailton, né? Em Mauaçu? É. De Mauaçu, O conheço. grande. Ele é dentista Ele é também. filho, ele é filho de um... Noral, Erige, muito amigo do meu pai. Eu tive lá conversando com ele, a esposa dele é Sattler, Ele é muito amigo do meu pai. né? A esposa dele. E você é casada Sou com o seu esposo, como é que é o nome? Luiz Carlos Tuller. E ele trabalha na roça. Ele fica cuidando do café do meu pai e agora nós estamos fazendo carvão também. E meu filho até largou a profissão, Certo. que é formado em educação física, para ficar na fábrica de carvão. O seu filho é o Rui? É o Rui. O Ruizinho? É. O meu filho é formado em educação física, está deixando agora. Sabe para fazer o quê? Para dar café. Lá no coisa. Aí, ó, esse eu não conhecia, não. Bom, como que é seu nome? Esse é o Renato. Esse é o Renato Filho da Renata da pizzaria. da pizzaria. Ó, gente, ó, foi muito bom. E essa Essa aqui moça que é a namorada, é a né? candidata. Que coisa. De onde que você é? Eu sou de Santo André, em São Paulo. São Paulo. Mas você é dessa família conhecida aqui? Como é que você Não. Não, é a primeira vez. Ele mora em São Paulo. Ah, ele mora em São Paulo? Mora. E qual que é a formação dele? sei como é que é. Estudar. Ciência da computação. Que coisa boa. Ó, foi um prazer muito grande. Eu admiro o seu avô. E há muitos anos, quando eu era menino ainda, a gente abria a porteira para ele passar, que era emoção. Lá na propriedade, ele foi marcar, olha bem para você ver, o café, a contagem do café, para fazer a erradicação do café. E quando ele chegava, a meninada tinha que estar todo mundo aliadinho, ele via o pessoal. E aí ele mandava pôr água no feijão, né? Mas aqui,
Não, você acha, na nossa casa ia hospedar o doutor Rui Grip, almoçar, era disputado lá, era só as casas grandonas lá que ia, sabe? A gente ficava só lá no curral para ver de longe, assim, ó, o doutor Rui Grip. Uma história muito rica. Muito obrigado. Valéria, parabéns. Você sabe, eu sou Sattler, de Antônio Sattler, lá de Lajinha, De Lajinha? Sicília. Eu sou irmão do Lésio. O Lésio, você viu falar, ele foi deputado federal pelo Espírito Santo e ele é um criador de Gir Holanda, lá em Colatina hoje, né? Professor, advogado, foi muito um irmão que a gente tem uma grande admiração pelo trabalho que ele fez e o que ele representa. E conhecendo a sua mãe, que começou a trabalhar lá no Córrego dos Perdidos, em Ibatimba, como professora. A minha mãe faleceu e não sabia disso, se ela soubesse, que ela tinha uma admiração do Dr. Rui Grip, certo? E morou na roça e vivia lá, e ela que ficava gerenciando a maior parte da nossa propriedade lá. E ela era filha de fazendeiro lá do Córrego dos Perdidos. Ela saiu com 3 anos e veio para Iuna. Eu estou contando isso para registrar aqui em homenagem à minha mãe, que faleceu com 90 anos e teve uma história muito rica, muito preciosa, deixando os filhos, o Lúcio, o Lésio, eu, o Ronaldo e o Mauro. Só homem. Só homem, lá em casa é só homem. O doutor Rui Grip fez mulheres. Só fez mulheres.